Bom dia, boa tarde, bom dia para aqueles que ainda não almoçaram ou estão agora indo para o almoço. Boa tarde para aqueles que já estão conosco de barriguinha cheia. Deixa eu colocar aqui. Ontem me pediram, né? Cris, olha os comentários. Então aqui no vídeo eu não consigo ver os comentários. Então, deixa eu conectar aqui na nossa página Rádio X40 no Facebook, para você que está aqui comigo, acessando, olhando, assistindo. Hoje aqui eu já tenho os materiais da nossa receitinha, já tá tudo preparadinho aqui do que eu vou ensinar para vocês, utilizando a energia das ervas, as ervas limpadoras, curadoras, a energia que a gente tem divina do reino vegetal atuando no nosso corpo, atuando na nossa casa. Hoje eu tô aqui na minha sala, olha, eu peguei aqui um espaço diferente, não tô pro fundo azul como a gente fazia antes, então aqui vocês estão vendo a possibilidade aqui da minha mesa de trabalho, onde eu faço os atendimentos. Então, ao vivo aqui comigo. Deixa eu colocar aqui. Se vocês fizerem alguma pergunta, eu vou começar aqui a ver, prontinho, conectada. Eu sempre com o meu chazinho de ervas, logicamente, para a gente estudar hoje. Nosso assunto nessa semana é fitoenergética. Então, para você que está começando ou está assistindo esse vídeo de hoje, ontem nós começamos a falar sobre fitoenergia, falei um pouco sobre o que é a fitoenergia, qual é a diferença de fitoenergia e fitoterapia, tá? Então, como nós trabalhamos com a energia do reino vegetal, como nós trabalhamos com esse conhecimento ancestral, milenar, e que hoje nós temos a possibilidade de, através da nova ciência que a gente conhece, comprovar esse campo de energia. Eu não cheguei a falar ontem, mas eu falo hoje. Existem estudos que medem o campo de energia de cada ser, tá? No assunto da semana passada foi radiestesia. Dentro da radiestesia, nós temos gráficos que são réguas que medem campo de energia e de vibração emitido pelos seres, por todos os seres e por todos os objetos, enfim, por tudo que existe. Então, cada corpo, então físico, animal, humano, ou vegetal, ele tem um padrão de emissão de energia. Na radiestesia a gente consegue medir esse campo de energia eletromagnética emitido. É interessante, né? A gente começa a compreender que essas energias do reino vegetal, elas atuam sim na nossa vida. Então, tomar um banho de ervas deixa de ser um assunto místico ou religioso para ser um assunto sim de saúde, né? Saúde integral do ser humano. Essa é a nossa ideia da gente falar um pouco mais hoje e aprofundar. E hoje, especificamente, então, nós vamos aprofundar. Eu tô aqui com a minha colinha. Eu sempre gosto de trazer a colinha para não deixar passar nada para você. Então, aqui com a minha colinha, porque a gente vai falar hoje de ervas para limpeza de campo energético, o que a gente fala no popular, né? Vamos fazer um banho de descarrego, vamos limpar essas energias negativas que nos consomem, aquela energia de desânimo, de cansaço, aquela energia de um mal olhado. Quantos de nós, né, na nossa infância, eu lembro que eu vivi isso, né? A minha avó sempre falava, tem que levar essa menina para benzer, né? Que é tirar o quebranto, tirar o olho gordo, aquelas coisas dos antigos, né? Que a sabedoria popular já compreendia e que hoje a gente tem a possibilidade de ver como isso funciona.
O que significa esse benzer e esse quebrar olho gordo, tirar olho gordo e etc? É a gente limpar os nossos corpos, tanto os corpos energéticos quanto o corpo físico, de toda a influência de padrões vibratórios que não fazem parte da nossa natureza. Então, não fazem parte do meu equilíbrio natural. É simplesmente isso. Não tem nada de místico em relação a isso. É algo natural. E a gente precisa compreender que, assim como eu tomo banho com água e sabão para lavar o corpo físico, a gente também tem formas de limpar os nossos corpos energéticos, que a gente pode utilizar várias técnicas para isso. Uma delas é o conhecimento que a gente tem das ervas. Esse campo de energia das ervas vai atuar nos nossos corpos de energia como a água e sabão atuam para limpar e lavar o nosso corpo físico, tirando o cascão, né? Eu sempre vou lembrar da minha avó. Minha avó amava trabalhar com ervas, né? Então, eu cito muito os exemplos da minha avó. Quando eu ia para o banho, ela sempre me lembrava: não esquece atrás da orelha e dentro do umbigo. Então, é lavar todos os cantinhos e que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Quando vai ver, tá o cascão atrás da orelha. Quando vê, tá o umbiguinho lá dentro, tá cheirando mal. Então ela sempre dizia: não esquece. E quando a gente fala das ervas, é esse alerta: não esqueça que você também tem corpos de energia. Que corpos são esses? São aqueles invisíveis que a gente não enxerga, mas que eles estão ali. Então o corpo de energia é o corpo do pensamento. Então, como eu penso, o que eu penso, quando eu penso. O corpo do sentimento, então o corpo das emoções, são corpos de energia que coexistem com esse corpo físico, mas não é porque eu não enxergo com os olhos que eles não estão ali, né? É muito como o conceito do divino pra gente. Então, quando a gente diz assim, eu não enxergo Deus, quem não acredita, o primeiro argumento é esse: mas eu não vejo Deus. Então, quem acredita em Deus vai responder: mas eu vejo, porque eu vejo com os olhos do coração, eu vejo com os olhos do amor, eu vejo com os olhos da lógica, para aqueles que são lógicos. Mas essa energia, além da matéria, ela existe, ela está ali no nosso corpo de crenças, que são os pensamentos, e no nosso corpo de fé, de emoção, que são os sentimentos, né? O corpo emocional. E esses corpos precisam também ser limpos. A gente sabe que a contaminação energética do nosso meio e dos nossos corpos são basicamente criadas por nós mesmos. Essa contaminação a partir dos nossos pensamentos negativos, a partir dos nossos pensamentos inferiores, daqueles que... E quando eu falo inferiores, não é somente das coisas feias da vida, de crimes, de drogas, de músicas pornográficas, não é só disso. Quando eu tenho um pensamento de maledicência em relação ao outro, quando eu tenho um pensamento de crítica em relação a outra pessoa, nossa, olha lá como é que aquela pessoa se comporta. Eu não falei, eu não comentei com ninguém, mas eu pensei. Essa energia de desprezo, essa energia de crítica, ela tá aqui, ela está existindo no meu corpo de pensamento. Então ela paira, né? Ela ronda aqui os meus corpos energéticos. Ao longo prazo, ao longo da nossa vida, o que acontece? Todos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos, essas energias que estão conosco,
elas ao longo do tempo, elas vão tomando forma e vão crescendo e vão se fortalecendo e cada vez vão tomando conta mais e mais dos nossos comportamentos. Então, se antes eu só pensava mal do outro, vai chegar um momento em que isso vai estar tão claro, eu vou acreditar tanto que o outro é assim, mesmo não sendo, mas eu acredito nisso, né? Olha o campo da fé, acreditar. Eu acredito tanto nisso que eu passo a reproduzir esse meu pensamento, só que agora eu represento isso em palavras. E aí eu vou comentar com a minha amiga do lado, né? Fulana, viu aquela outra lá que fez isso, isso e aquilo? Que horror! E aí nós passamos a vibrar não só no pensamento, mas também em comportamento, todo aquele padrão negativo, um padrão vibratório mais denso, mais baixo, né? E eu acho que eu tô certa, né? Tu não concorda comigo? Eu procuro a aprovação. Então, tudo isso contribui para que a gente mesmo se contamine dessas energias. Como é que eu resolvo isso? A maneira mais prática, mais rápida é fazendo a nossa reforma íntima. É compreendendo que o meu trabalho de evolução começa por mim, não começa por ninguém mais, né? Eu sou responsável pelo aquilo que eu penso e eu sou responsável por aquilo que eu sinto, independente do que o outro me faz, independente do que o outro é. E eu não preciso ficar escogitando e falando da vida do outro, né? Então esse é um ponto importante. Onde é, Cris, que as ervas entram nisso tudo, né? Onde é que eu consigo entender? Então, como é que eu faço? As ervas entram justamente nesse ponto. Como é que eu posso ter apoio para mudar esse padrão, para mudar esse jeito de pensar, para mudar esse jeito de sentir, para mudar esse jeito de agir? Então, tudo aquilo que está em desarmonia no meu campo de pensamento, no meu campo de sentimentos e no meu campo de comportamento, quando a gente entra em contato com a harmonização das ervas, a gente tem um estímulo, uma força a mais para mudar este padrão, para transformar a frequência em que a gente vibra constantemente. É um ciclo vicioso, né? Que a gente entra. Então, naquele ciclo, em algum momento, a gente tem que romper. E a energia das ervas nos ajudam a ter força para romper. Sabe aquele pontapé para a gente ir para frente? Essa energia das ervas que faz isso e de uma forma natural, né? Não precisa ser dolorosa, não precisa ser doída. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a energia das ervas, porque ela entra em contato com os nossos corpos, nos ajudando a mudar esses padrões, a mudar essas frequências de uma forma muito natural, né? Menos dolorido, menos doído. A gente vai compreendendo que a gente não precisa entrar em catarse, não precisa ser doloroso, né? A ideia da gente fazer esse programa Viver Melhor é justamente por isso, para ajudar a gente a viver melhor. E aqui usando todos os recursos naturais para que a gente atinja esse viver melhor. Então vamos fazer aqui a nossa receitinha. Antes da gente partir para a receita, eu quero esclarecer alguns pontos, né? Quando a gente fala de padrão de energia e padrão vibratório, eu gosto sempre de falar, eu acho que eu já falei num programa, lá no programa Despertar, quando a gente fazia às 8 horas da manhã, eu fiz um dia sobre ervas. Então lá eu falei sobre isso, mas que é bom a gente voltar a falar, nem que seja rapidamente aqui. Nós somos, né, as energias divinas que criam o universo e o nosso planeta, são energias sétuplas. Vocês já devem ter percebido as coincidências em relação ao número 7. Não são coincidências, né? O nosso universo, ele é sétuplo.
Ou seja, nós vibramos e evoluímos a partir de 7 padrões diferentes de energia. Quais são esses 7 padrões de energia? E não é à toa, é os 7, né? Se vocês foram ver na natureza, tem muitas coisas que a gente tem energia sétupla. A gente vai ter as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, o mundo criado em 7 dias, as 7 cores do arco-íris e assim por diante. A gente poderia ficar aqui horas falando dessas coincidências sétuplas. Isso tudo é para a gente entender que o nosso universo cresce, evolui nessa energia sétupla, inclusive os nossos corpos são sustentados por esses 7 padrões vibratórios energéticos. Quais são eles, né? Eu uso a classificação energética elemental. Então, não sou a única, né? Várias culturas ao redor do mundo usam a classificação dos elementos. Então, ígneo, eólico, telúrico, aquático, vegetal, mineral e assim por diante. Então, vamos entender a partir dessa classificação que eu utilizo, né? A partir dos 7 sentidos da vida ou a partir dos 7 elementos. Pega caneta, pega papel, anota aí para você que isso vai ser muito interessante e a gente vai usar esse conceito para o resto da semana. Sempre que a gente falar de energia vegetal, vai te ajudar a compreender como preparar melhor o seu trabalho na sua casa com a energia das ervas. Primeiro sentido e primeiro elemento dessas 7 energias divinas. A energia que trabalha o elemento éter. O que é o éter ou o elemento cristalino, né? É a energia vital que nos preenche e sustenta a nossa vida. Ela rege, este elemento rege o nosso sentido de fé. E aqui não é só a fé religiosa, tá? É o nosso sentido de fé do acreditar. É o sentido da autoconfiança, é o sentido da pessoa que acredita em si, acredita no outro, acredita na humanidade, acredita que um projeto vai dar certo. Quando a gente vai procurar um emprego, por exemplo, se eu saio de casa acreditando que eu vou encontrar aquilo que é melhor para mim, a gente costuma dizer, né? A energia, o universo se abre. E nós temos muitos autores, escritores, muitas pessoas falando sobre isso. A lei da atração, a lei do segredo, dizendo que quando a gente acredita, ou seja, eu coloco todo o meu sentido de pensamento e de sentimento naquilo que eu estou fazendo, naquela pessoa que eu estou me relacionando, a energia passa a ser purificada. Então, o primeiro sentido é esse da fé, do acreditar em tudo, e é regido pelo elemento cristalino ou o éter, a energia da vida, do prana para os orientais, né? O segundo sentido, anota aí, é o sentido do amor. É o sentido do amor, não esse amor terreno, da paixão, do sexo, não. É o sentido do amor incondicional, da amorosidade, da cumplicidade, daquele amor que junta, daquele amor que une, daquele amor que aconchega, que acolhe tudo e todos, né? Daquele amor que compreende. É o amor puro, né? É a expressão do puro amor. Então, esse segundo sentido é regido pelo elemento mineral, isso mesmo, das pedras. Vai ter uma semana que a gente vai falar sobre cristais, sobre pedras, a energia mineral. Então, eu vou falar bastante desse sentido do amor divino. Então, esse amor divino é esse sentido que rege a nossa existência e a nossa evolução. Terceiro sentido é o sentido do conhecimento, do conhecer, do saber, do compreender as coisas, né?
Esse sentido do conhecimento é regido pelo elemento vegetal. Esse elemento vegetal é que rege o reino vegetal, o reino natural da natureza, que rege as ervas com as quais a gente está trabalhando. Então, essa semana todinha que a gente está estudando fitoenergia, a gente está atuando diretamente com este sentido do conhecer, do saber, do compreender as coisas como elas são. Que esse sentido também trabalha com a cura, né? Porque quanto mais eu conheço, mais eu tenho a possibilidade de compreender o que fazer em cada situação, inclusive me curar, né? Me autocurar. Então, o sentido do conhecimento é o elemento regido pelo elemento vegetal. O quarto sentido. Olha, o Daniel tá por aqui. Olá, boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo aqui aos nossos conhecimentos sobre fitoenergética. Nosso quarto sentido é o sentido de justiça. E não é só aquela justiça do que eu aqui, Cris, acredito ser justo. Aqui é o sentido da justiça divina. Qual é a justiça do maior, né? Do ser maior, daquele que nos rege, daquele que nos criou. Então, o sentido de justiça, do que é correto, do que deve, do que não deve ser feito, do que eu mereço, a lei do merecimento está aqui dentro desse sentido de justiça. O que eu mereço receber do universo, né? Ele é regido pelo elemento ígneo, pelo fogo. Então, quando a gente fala de fogo, a gente está falando desse sentido de ser justo. Não é à toa que nós temos muitas representações dentro das nossas culturas ao redor do mundo que associam o fogo à justiça divina. Ou seja, quando a gente fala assim, esse daí vai queimar no fogo dos infernos, quer dizer que a justiça divina vai valer sobre tudo aquilo que essa pessoa fez de negativo. Então, essa pessoa será, eu não gosto muito do termo, mas será julgada, né? Então, o fogo, ele culturalmente é um símbolo da justiça, não é à toa, porque é o elemento que sustenta esse sentido na nossa evolução, em tudo que existe no mundo, né? No nosso planeta, na nossa dimensão humana. O quinto sentido que rege a nossa evolução, anota aí, é o sentido da lei. Isso mesmo, as leis divinas. Não é só a lei da Constituição, não. É a lei divina, daquilo que é ético, daquilo que deve ser feito. É o sentido da responsabilidade, é o sentido da ordem, da organização, né? A gente olha lá na nossa bandeira do Brasil, né? Muitas vezes tão mal usada, mas é uma bandeira linda e ela tem um dizer que é muito lindo e muito profundo e que a gente às vezes não entende. Lá está escrito ordem e progresso. Ordem porque sem ordenação, sem leis, a lei é a ordem. Então, sem leis, e aqui a gente não está falando de lei de política, não. Aqui a gente está falando de lei divina, a lei que rege a nossa evolução. E o que é o progresso? Evolução. Então, né, o nosso sentido também de pátria está regido pela lei e pelo progresso, pela ordem e pelo progresso. Então, pela lei e pela evolução. Então, o sentido da lei é aquele sentido do que é justo. A justiça divina identifica o que é justo. E o sentido da lei segue, organiza, ordena. Você vem para cá, você vem para cá, porque você vir para cá é justo e você vir para cá é justo. E a lei executa aquilo que precisa ser executado na nossa vida, né?
É interessante porque quantas vezes a gente acha que a gente tá sofrendo aquilo que não deveria sofrer, tá passando por uma dificuldade que a gente não deveria passar, e aos olhos do nosso Pai maior, da nossa divina mãe, não existe injustiça no mundo, né? Injustiça existe entre nós humanos, né? Enfim, é um assunto também para uma outra aula. Falamos então do sexto sentido, que é o sentido da evolução, lá do progresso, né? É o sentido de quem cresce, de quem aprende. Esse sentido da evolução é regido pelo elemento terra. Elemento telúrico é aquele que diz, olha, para você evoluir, você vem para a terra, literalmente, você recebe um corpo, e lá nas escrituras, né, em uma das escrituras sagradas, então na Bíblia, que é considerada pelos cristãos como uma escritura sagrada, lá diz, né, na Gênesis, e o homem foi feito do quê? Do barro, da terra. Então a criação divina se manifesta em sua evolução através desse elemento telúrico, através desse elemento terra. E isso está muito vinculado, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. O que é o pó? É a terra. Então esse elemento telúrico é o elemento da nossa evolução. Então, se a gente tem alguma dificuldade de aceitar, de compreender, ou temos doença na carne, na pele, que está mexendo com o nosso elemento telúrico, nós temos ervas específicas que vão atuar nesse padrão de energia que precisa ser harmonizado em nós, né? A gente já começa a entender o porquê que é importante conhecer essa classificação. E o nosso sétimo elemento, então, o sétimo e último elemento e sentido, a gente tem o sentido da geração, de tudo aquilo que se renova, de tudo aquilo que se cria, de tudo aquilo que nós geramos. Os nossos sentidos sexuais, por exemplo, estão incluídos aqui, dentro desse sentido de geração. Os nossos desejos, os nossos impulsos, né, de procriação estão aqui. Os instintos de reprodução, eles estão aqui, nesse sentido de geração, de criar. Esse sentido da geração, que é um sentido criacionista, é o que rege, por exemplo, os artistas, né? O que é um artista? É uma pessoa que na sua atividade profissional está ligada constantemente à criação de novos cenários, se é um escritor de novos livros, novas histórias, se é alguém que trabalha com artesanato, é alguém que está criando uma nova peça, um novo desenho, uma nova textura, se é alguém que faz crochê em casa, eu estou sempre ligada numa receita nova, diferente, modificando uma receita, porque eu vi na internet assim, mas eu já vou fazer do meu jeito. Isso é criar. Isso é criação. Então, nós estamos usando essa energia divina do sentido da geração, tudo aquilo que eu crio de novo na minha vida. E aí a gente pode também entender o sentido de criação de soluções, criação de alternativas, geração de possibilidades. Sabe aquele momento da vida que a gente tá assim, não sei o que fazer da minha vida, não sei que direção tomar. Então a gente acessa esse sentido da geração. Olha, eu acho que eu tenho uma ideia. Então esse criei uma saída, né? Olha quem mais entrou. A Aline entrou. Olha, a Aline lá de Santos assistindo a gente, seja bem-vinda. A Rita, Cris amada, saudade também, lindona. Olha, também a Rita lá de Pelotas, lá do sul. Então, ai que bom, estão aqui conosco, sejam bem-vindas. Então aqui, o sentido da geração é regido pelo elemento água, né? Então nós anotamos aí o sentido da fé no elemento cristalino ou éter, o sentido do amor trabalhando com o elemento mineral, o sentido do conhecimento com o elemento vegetal,
o sentido da justiça com o elemento ígneo, do fogo, o sentido da lei com o elemento eólico ou do ar, de tudo aquilo que se movimenta, o sentido de evolução com o elemento terra, telúrico, e o sentido da geração com o elemento aquático, as águas, né? O que é importante a gente compreender? Cada erva, ela também vai vibrar mais forte dentro de um ou outro padrão. É que nem a gente costuma dizer para as pessoas, né? Nossa, essa daí é uma manteiga derretida, tem um coração do tamanho do mundo, como ela é amorosa. Então, esta pessoa que todo mundo identifica sendo assim, ela tem uma energia do sentido do amor ou uma energia mineral mais exacerbada, né? Ou a gente diz assim, nossa, essa pessoa aí é fogo puro, solta fogo pelas ventas, né? Toma cuidado. Então, é uma pessoa que tem o seu elemento fogo mais exacerbado. E aqui, quando a gente começa a entender o reino vegetal, ele funciona da mesma forma que nós. Eles também, cada erva, cada planta, carrega um padrão de energia específico, um padrão de energia que é mais acentuado. Porque a gente compreende que tanto nós humanos quanto o reino vegetal, todos nós humanos e todos os vegetais vibram e são sustentados por todas essas 7 energias, porque são sustentadoras do universo. Todos nós vibramos água, todos nós vibramos terra, todos nós vibramos ar, fogo, vegetal, mineral e cristalino. Só que tem um padrão de energia que é maior, é mais forte, se sobressai ao outro. Então, quando eu vou tratar algo que eu preciso em mim, por exemplo, ando muito irritadinha, todo mundo diz a Cris está soltando fogo pelas ventas, ela tá braba. Meu elemento ígneo, ó, tá lá em cima. E aí a gente entende o que é que atiça o fogo é o ar. Então, elemento ígneo e eólico, ou seja, justiça e sentido da lei, estão muito exacerbados na Cris. O que apaga o fogo? O que apaga o fogo é a água. Então, quais são as ervas que vibram no sentido aquático? E a gente consegue, então, trazer para a vida da Cris, num banho, num escaldapé, né, num borrifador para o ambiente, um preparado de elementos aquáticos, de ervas que vibram nesse padrão de elemento aquático da água, para ajudar a Cris, olha, calma, baixa a bola, apaga um pouco esse fogo, volta para o equilíbrio. Então, quando eu compreendo isso, eu consigo usar as ervas de uma forma muito mais eficaz. Ontem eu falava, né, no nosso programa Viver Melhor de ontem, que às vezes a gente se resume ao uso das ervas, aquelas ervinhas que a gente conhece. Ah, eu vou fazer banho de arruda com guiné, manjericão e hortelã. Ah, de vez em quando eu uso louro também. E a gente não sabe o que faz a arruda, o que faz o guiné energeticamente falando. O que faz o louro, né? Ah, mas todo mundo diz que louro é bom para prosperidade. E o que mais? Qual é a propriedade energética do louro? Qual é a propriedade energética da hortelã? Qual é a propriedade energética do manjericão? E se eu souber que o que eu quero é um descarrego, uma limpeza pesada, quando eu tô com muita carga negativa, quando eu trabalho no hospital e que eu trago aquelas energias de doença comigo, não adianta tomar banho de louro, manjericão e hortelã. Não vai descarregar, não vai limpar, muito pouco vai fazer por mim. Né? Eu preciso de ervas que tenham uma energia, uma força de limpeza
limpeza, uma força de tirar aquelas coisas ruins. E é aí que a gente vem então com as nossas receitinhas e principalmente a de hoje. Eu quero ensinar para vocês dois trabalhos que a gente vai fazer. Olha, a Jéssica tá aqui também, tô aqui também, diz ela, seja bem-vinda. A Jéssica, uma linda, então também lá de Santos, em São Paulo. A Jéssica, junto com a Ágata, né, são as irmãs superpoderosas, né, super amigas, elas trabalham com o canteiro da vovó, então elas são especialistas em ervas, eu sempre gosto de falar porque é uma referência. Agora essa semana, eu passei uma orientação de um banho lá para uma cliente lá de Pelotas até, pertinho lá da Rita. E ela disse assim, de uma lista de 7 ervas que eu passei, 2 ela não conseguiu encontrar de jeito nenhum em Pelotas, né? E aí eu indico, olha, canteiro da vovó tem, e é erva de qualidade, não é processada em qualquer lugar, não é misturada. Muitas ervas que a gente compra por aí que não tem controle de qualidade, o canteiro da vovó tem. Então eu sempre super indico. Já fiz o comercial, né? Enfim, não sei nem se o povo da rádio vai brigar comigo. Nas minhas lives eu sempre faço. Enfim, agora já foi. Aqui eu trouxe um preparado que eu fiz. Eu quero ensinar para você a fazer esse preparado. Aqui eu usei só o que a gente chama de ervas quentes. O que são ervas quentes? São aquelas ervas que têm propriedade energética de limpeza, de retirar, de limpar, de eliminar cargas energéticas muito negativas que pesam, tá, na nossa vida, que fazem a gente se sentir cansado, desenergizado, às vezes até ter dores no corpo por conta de peso, né? Pessoas que às vezes têm aqui uma demanda mental muito grande, pessoas que trabalham às vezes tendo que pensar muito, encontrar muitas alternativas, e aí fica tanto pensando que aquele padrão já impregna ali e a pessoa sofre de enxaquecas terríveis, por exemplo, né? Então a gente consegue limpando o campo dos pensamentos, dos sentimentos, o campo físico da pessoa com as ervas. Essas ervinhas aqui são essas especiais, tá? Eu vou ler, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer esse aqui já já. Eu vou ler primeiro as ervas, se vocês quiserem fazer esse aqui para você aí. Sempre que eu faço esse preparado aqui é com erva fresca. Esse aqui eu aconselho, vale a pena, use a erva fresca, tá? Aqui eu tenho arruda. Arruda é uma erva do padrão ígneo, tá? Do fogo, é uma erva quente, de limpeza. Não é à toa, né? Que a gente quer fazer um banho de limpeza, a gente diz, vai tomar um banho de arruda. Também não é mistério, também, né? É natural. Quando a vovozinha lá do nosso bairro vai benzer, ela pega um galinho de arruda e vai benzer. A arruda tem essa propriedade energética de consumir energias negativas, tá? Por si ela faz isso, né? O padrão de energia natural dela. Temos aqui a erva pinhão roxo. O pinhão roxo é uma erva que vai atuar lá no sentido da geração, aquático. O pinhão roxo ele trabalha na energia de quebrar, de eliminar, então eliminar energias negativas, né? O arruda trabalha no elemento ígneo e o pinhão roxo vai trabalhar tanto no elemento aquático telúrico ou telúrico aquático, no sentido de evolução e de geração, né? Trabalha muito com esse elemento terra também e água. Erva de bicho. Gente, erva de bicho, quem conhece é praga, né? Cresce em banhado, cresce em terrenos com muito aquático, né? Terrenos aquáticos.
Cresce que nem mato, é inso, é aquilo que pra gente geralmente não presta. Quem tem plantação tem horror de erva de bicho porque se alastra, né? Quem tem plantação de arroz em terrenos banhados, então não gosta da erva de bicho. Só que ela é uma erva que tem um padrão de energia maravilhoso, de fluidez. Então, naquelas energias, às vezes difíceis da gente eliminar, a erva de bicho entra, ela consegue chegar lá e eliminar aquele padrão de energia negativo, tá? Aqui eu também tenho eucalipto. O eucalipto é uma erva quente que trabalha a energia de descarrego lá do sentido da fé. Então, tudo aquilo que a gente às vezes não consegue fazer porque tá bloqueado no sentido de acreditar, eu não estou acreditando em mim, ou eu tenho coisas do meu passado que estão me bloqueando, então eu não consigo acreditar no meu potencial, eu não consigo confiar no meu potencial. O eucalipto é maravilhoso para ir limpando esses bloqueios e bloqueios de tempos, porque às vezes o problema não é de agora, a origem tá lá atrás, tá no que passou, e o eucalipto trabalha bem com isso. Aqui eu tenho guiné. A guiné é uma erva bem interessante porque ela é do sentido eólico. Ela trabalha no elemento eólico no sentido da lei. Se a gente entende, né, que o ar alimenta o fogo, é muito comum a gente ver a dobradinha. O conhecimento popular já entendeu que sempre que eu tomo um banho de arruda, a gente coloca o guiné. Por quê? Porque se eu quero uma ação potencializada de limpeza da arruda, o guiné fortalece, o guiné faz acontecer. Essa erva guiné, ela atua como lâminas no campo astral, cortando como se fosse ali uma espada, tudo aquilo que é de energia ruim, aqueles cordões que espíritos negativos acoplam a nós, ajuda a movimentar toda aquela energia negativa que está bloqueada, petrificada ali, paralisada. Tá? Guiné é excelente para tudo isso. Depois eu tenho mamona. Nesse preparado aqui que eu fiz, eu usei a mamona verde, a folha da mamona. A mamona verde e a mamona roxa. Aquela folha escura, né? A folha roxa. Eu usei as duas qualidades de mamona. A mamona é uma erva que tem um potencial de energia lá no sentido da fé, do acreditar, no elemento cristalino. A mamona roxa também vai ter um pezinho lá no sentido aquático. Então, quando a gente pega aquelas energias de recolhe tudo para eliminar, né? É muito interessante. Quem sabe eu faço uma outra semana trabalhando com ervas, mas aí trabalhando com receitinhas aí básicas, né? Aqui a gente tá focando nos banhos. Tem muita coisa boa, gente. Quer tirar algum pensamento negativo da cabeça, alguma coisa tá preocupando. Eu ia deixar para outro dia, mas já que a gente tá aqui, a gente fala logo, né? Tem alguma coisa que me incomoda, um pensamento conflitante, um sentimento que eu não consigo me libertar, eu não tô conseguindo perdoar, eu tô sentindo raiva e eu não quero, mas já me dei conta, eu não quero mais isso na minha vida. A gente pega uma folha de mamona, sabe? Bem bonita, bem grandona, não espera muito tempo, porque a mamona ela é muito sensível, ela murcha muito rápido, tá? Ela vai perdendo água ali, ela seca muito rápido. Então a gente pede licença para a natureza, colhe uma folha de mamona, escreve o seu nome num papelzinho, seu nome, essa data de nascimento, coloca dentro da folha de mamona, né? E vai dobrando todas aquelas pétalazinhas, né? As garrinhas da mamona,
dobra e faz um pacotinho com o seu nome dentro, todo envolvido pela folha da mamona. O que a gente está fazendo? A gente está se envolvendo com essas energias do sentido da fé e a gente está se envolvendo com as energias do sentido da geração, se a mamona for roxa também, né? Então, eu posso fazer tanto com a verde quanto a roxa. Quando a gente faz esse pacotinho e que a gente se envolve naquela energia, a gente está colocando o nosso campo, os nossos corpos, né? A nossa energia ali dentro, depositando dentro daquele sentido da fé. É como se a gente estivesse dizendo para o Criador: me acolhe, me envolve, me protege e traz para os meus corpos e para a minha vida as soluções, os bons pensamentos. Tira de mim a raiva, porque dentro de ti, dentro desse sentido maior de acreditar na vida, acreditar em mim, é possível que eu siga a minha vida de uma forma mais leve, mais constante. Então a gente aprende a se relacionar com a erva de uma forma natural e divina. É uma relação sagrada que a gente estabelece com o reino vegetal, né? Compreendendo que o nosso divino pai, a nossa divina mãe criaram tudo que existe, inclusive o reino vegetal. E a gente se conecta com o Criador também quando a gente se relaciona com as ervas, né? E o último ingrediente desse meu preparado aqui é quebra-demanda. Então, é uma erva que a gente chama de quebra-demanda. Eu coloquei aqui também essa erva. Não é preciso, né, dizer que quebra-demanda serve para quebrar demanda. Então, todas aquelas energias negativas que a gente ainda tem ao nosso redor, ele está quebrando tudo aquilo que vem de inveja, olho gordo, mal olhado, ciúme, todas essas emoções negativas que as pessoas mandam para nós, isso está sendo constantemente quebrado. E se eu direciono esse banho para me tratar, se ele é um banho curador, ele também vai quebrar tudo aquilo que sai dos meus pensamentos e sentimentos em relação a outras pessoas. Então a gente acumula menos energia negativa ao nosso redor e também diminui a possibilidade da gente estar acumulando aí, né, os nossos karmas da vida e a gente entrar num looping de ação da lei da justiça divina por conta da lei da ação e da reação. Porque cada vez que eu penso mal de alguém, cada vez que eu praguejo alguém, cada vez que eu critico alguém, eu estou sim enviando para o universo uma energia que em algum momento é o efeito bumerangue. Essa energia vai voltar para mim. E às vezes a gente sofre e não sabe por quê. A nossa vida dá errado e a gente está choramingando porque eu sempre fui tão boa, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Mas quanto mal a gente pensou às vezes das pessoas. Ai, Cris, mas eu só pensei, eu não fiz nada. Energia. A gente vai sempre lembrar, pensamento também é energia. Não é à toa que já dizia lá, né, no livro sagrado, orai e vigiai. Vigia sempre. Então aqui eu falei das ervas, expliquei o potencial energético de cada um. Fica a dica aqui para vocês fazerem, procurarem essas ervas fresquinhas para fazer. Como eu faço? Vou ensinar agora aqui. Eu trouxe aqui para a gente preparar junto, antes do nosso tempo terminar, uma outra receitinha. Essa que eu vou ensinar aqui, ela é feita com pimenta. Então, vocês vão escrever nas anotações de vocês aí. Vamos ver quem mais entrou. Ah, Maria Celina, Cris, eu adoro macerar as ervas. É uma delícia, né? É uma terapia, um relaxamento quando a gente tá ali, né, quinando aquela erva, passando nas mãos. A gente sente a energia. É outro mundo, né? Então, o que esse banho aqui, não é um banho, não vou nem falar banho, não escrevam aí, circula, coloca asterisco, estrelinha.
Essa receita que eu vou ensinar para vocês não vão passar no corpo, pelo amor do amor, né? Depois vai dizer que eu tô causando alergia no povo. Isso aqui, essa receita que eu vou ensinar agora, é para passar nos ambientes, é para limpar a casa, tá? Sabe quando a gente sente que a casa tá meio carregada, eu quero fazer aí uma proteção, uma limpeza, um descarrego para minha casa, a gente vai usar essa e a gente vai fazer junto. Então, aqui eu tenho pimenta, né? Aqui eu tenho só essa pimenta dedo de moça. Você pode fazer com quantas pimentas quiser. Se quiser, pega 7 pimentas de qualidades diferentes para usar todos os padrões energéticos de pimenta. Vai ser, olha, que eu tenho até medo de coisa negativa que tiver aí em contato com isso. A pimenta no astral, ela funciona como se fosse um ácido, tá? Então, esse ácido, ele vai entrando em contato com todos os seres negativos do astral, todas as energias de miasmas, de ideoplastias negativas, enfermiças, e vai consumindo ali, não é consumir, ela vai acidificando, né? Ela funciona como um ácido, queimando, essa é a palavra, né? Queimando tudo de negativo que está ali ao nosso redor. Então aqui não tem mistério, eu tô só cortando as pimentas, ó. Não, todas as pimentinhas dentro do meu potinho. O meu potinho é de vidro, tá? Não façam com pote de plástico, de acrílico. É potinho de vidro. Ah, essa aqui tá bem madurinha, daquela que arde até a alma. Eu tenho que cuidar para não botar o dedo no olho depois, né? Pode deixar bem esmagadinha a pimenta no pote, pode deixar esse pote bem cheinho, tá? Então aqui eu coloquei, o meu pote até nem tá tão cheinho, ó. Se eu apertar, ele ainda cabe mais. Mas eu trouxe aqui só 4 pimentas, não tem problema. Coloquei as pimentinhas no pote, né? Então, cortei a pimenta, coloquei no potinho, agora eu vou usar álcool, tá? Qual é o álcool que eu vou usar? Pelo menos o álcool 70 graus, né? Eu aqui tô usando o álcool 92 graus, mas em casa aí, se for difícil, às vezes a gente não acha o álcool 92 graus, usem pelo menos o álcool 70 graus, que é mais fácil da gente encontrar, ainda mais em época de pandemia, né? A gente tá encontrando o álcool 70 graus. Aquele álcool 42 graus, eu não indico muito para fazer, tá? Como conservante aqui. Mas de preferência o 92 ou 70. Também você pode usar o álcool de cereais, tá? O álcool de cereais, aquele que a gente usa para perfumaria, né? Que a gente compra às vezes em casa especializada. Também o álcool de cereais a gente pode usar aqui. O que eu vou fazer? Encher esse potinho com o álcool. Então, colocando devagarzinho para preencher todo o potinho. Então, enchi o potinho com o álcool e vou fechar. Então, esse potinho tá limpo, tá lavado, né? Não tem contaminação de outras plantas, outras coisas aqui dentro. Fechei o meu potinho com o vinagre e a pimenta. O vinagre, olha, com o álcool e a pimenta. Eu já tô pensando no molho de pimenta. Com o álcool e a pimenta. E aqui eu vou deixar esse potinho em repouso lá num lugarzinho da minha casa que seja escurinho, tá? Escurinho e fresco, que não pegue sol direto, né? Que não seja muito abafado. Aqui em casa eu uso um armarinho debaixo da pia. Aquele armarinho fechado debaixo da pia tá sempre fresco, porque tem a corrente de água da pia e sempre fechadinho, fresco, não pega sol direto, ele vai ficar ali no escurinho.
Esse da pimenta aqui, o que eu vou fazer? Deixo ele fechadinho por 21 dias, para ele ficar bem curtido. Eu aconselho sempre a colocar uma etiquetinha, né? Como eu tenho aqui, a etiqueta com o nome daquilo que eu tô colocando, porque depois que curtir, às vezes a gente nem identifica o que é que tem dentro. Coloca o nome e a data que você está fazendo. Então, eu coloco sempre pelo menos o mês e o ano. Aqui eu tenho até, ó. Olha como dura. Esse aqui eu fiz no dia 5 de fevereiro de 2018, né? Quando o álcool eu vou usando e o álcool vai diminuindo, eu reponho. E quando eu reponho, eu não preciso deixar mais 21 dias. Ele segue sendo ali trabalhado naquele que já tem, tá? Eu vou fazer esse de ervas do mesmo jeitinho que eu fiz esse daqui, é o mesmo processo. A diferença é a quantidade, né? Que nesse grandão tem mais ervas. Então, deixei o meu álcool com a pimenta durante 21 dias lá, pegando a energia. O álcool vai absorver a energia dessa pimenta e não vai deixar a pimenta apodrecer e estragar. Como é que eu vou usar isso? Esse aqui de pimenta não usem na pele, né? Isso dá processos alérgicos graves, porque queima mesmo. Onde é que eu vou usar? A gente pega uma colherzinha de sopa desse álcool e eu vou misturar na água. Então, se eu tenho ali 5 litros de água, eu coloco uma colher de sopa para cada litro de água. Uma colherzinha de sopa diluída ali naquele meio balde de água. Depois que você limpou a sua casa, vem passando essa água com a pimenta, com o álcool na pimenta. Vai passando na casa e vai pedindo que consuma, que queime toda a energia negativa. É excelente para quem tem pessoas com enfermidades em casa, quem está passando por algum processo de doença, que o ambiente fica pesado. Sabe aquela limpeza, aquela faxina que a gente faz depois que as visitas, os parentes chatos vão embora? Limpa a casa, tira aquela energia de mal olhado, de intriga, de fofoca, de diz que diz. Limpe a sua casa com esse preparado de pimenta, né? E claro, amanhã eu vou ensinar para vocês uma outra receitinha, que é a receitinha das ervas de harmonização, de equilíbrio, de tudo aquilo que nos traz paz, harmonia para o nosso lar. Um dia eu limpo e descarrego e outro dia eu trago a doçura e a união para minha casa. Esse vai ser o trabalho da gente entender qual é o padrão de energia harmônica das ervas e eu trago as ervas de amanhã. Olha, Maria Celina, divino, é divino, é muito lindo esse trabalho com as ervas. Então, convido você para que curte o canal da Rádio X40. Quem quiser saber mais sobre outros assuntos também pode conhecer e visitar o meu canal Cris Coe Terapias Integrais, aqui no Facebook, no YouTube. No YouTube tem vários vídeos diferentes com outros conteúdos. No Instagram também, é só procurar Cris Coe Terapias Integrais, você vai me achar em todas as redes. E venha conosco amanhã, à 1h da tarde, da 1 às 2 da tarde, aqui na Rádio X40, programa Viver Melhor. Dá um joinha aí, um likezinho no nosso vídeo, compartilha com todas aquelas pessoas que você acredita que seja interessante, que possam usar todas essas dicas maravilhosas. Então, para a gente viver melhor e para nossa família viver melhor sempre. Um grande beijo e até amanhã!